Oi, aqui estamos nós. E agora, estudando as lições do ano 2013. Quem diria, não é? Tanto tempo aqui na Terra. Confesso que já fazem pelo menos uns 15 anos que eu venho aguardando a volta de Jesus sempre para uns 2, 3 anos à frente. Porque eu olho ao redor aí, pelos noticiários, as notícias. Gente, não dá mais para suportar o sofrimento do ser humano, o sofrimento dos animais, da natureza. E agora há pouco vi uma notícia, antes de gravar aqui, de um novo terremoto no Japão, né, de 7,3 na escala Richter. Não dá mais. Um amigo meu aqui está com câncer. E assim vai. Mas os sinais da volta de Cristo estão se fortalecendo, estão cada vez maior número e cada vez mais intensamente. Mas até quando, né? Até quando? Vamos orar. Santíssimo Deus, até quando temos que suportar aqui a criação sendo estragada pelos inimigos do Criador, que negam a sua existência e negam a criação? Mas fortaleça-nos na fé de que Tu és o Criador e Jesus Cristo, nosso Redentor. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos ler aqui então o verso desta semana. Está no primeiro versículo da Bíblia, né? Não precisa nem dizer o nome do versículo. É o primeiro de todos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Onde era esse princípio? Depois fala que a terra era sem forma e vazia, né? Isso nós vamos estudar mais adiante. Mas esse princípio, há muitas evidências que era bem antes de 6.000 anos atrás, né? Há 6.000 anos atrás, em torno desse número aí, foi criada a vida aqui na Terra, as coisas aqui na Terra, não é? Mas bem antes disso já houve outra criação, a criação de tudo, dos planetas, das estrelas, enfim, de todo o universo, inclusive do planeta Terra, não é? E então nós temos uma origem inteligente. Há duas explicações sobre as nossas origens. Uma delas é que houve uma explosão e havia uma matéria lá que estava muito concentrada, acumulando muita energia, e isso perdeu a estabilidade. Sabe-se lá por quê, não é? Perdeu a estabilidade e explodiu. De onde veio essa energia, de onde veio essa matéria toda, isso também não há explicação. E a outra explicação é que Deus, um ser que sempre existiu, que tem poder e é inteligente e tem boa vontade, não é? Ou seja, é amor. Esse Deus que sempre existiu, Ele que criou. Essa é a outra explicação. Pessoalmente, acho essa outra explicação bem mais lógica, não é? Muito bem. Então, há um propósito para a criação. A beleza, a harmonia. Ainda hoje existe harmonia, beleza, não é? Estou sentado aqui no meu jardinzinho, temos aqui uma quantidade de flores e não dá para ver dali. Acima de mim um pé de limão. Gente, é só puxar o braço aqui, pegar um limão e fazer uma limonada. É tudo muito prático. Então, Deus criou tudo para ser bonito, para ser inteligente, para ser bem administrado, ter harmonia. E hoje estão acabando com a harmonia, em todos os sentidos, né? E, por outro lado, também estão buscando a harmonia. Muitos estão buscando a harmonia. Faleceu ontem, aqui, antes dessa gravação, o arquiteto Oscar Niemeyer, né? Ele tinha o dom da harmonia, certamente recebido por Deus, né? Que igrejas lindas que ele produzia, né? Que desenhos lindos. Bom, ele era um arquiteto, mas acima desse arquiteto humano, do ser humano, temos o arquiteto criador, o arquiteto Deus. Então aqui estamos estudando sobre a origem, né? No princípio. O que é esse princípio? Já nos referimos aqui. O Big Bang, o princípio está em cima do caos, né? Do caos, do acaso. Aconteceu, não teve propósito, não teve nada e de repente
inexplicavelmente se desequilibrou aquela bola que existia ali com forte... Estou escutando a cigarra? Isso é a coisa mais bonita que tem, né? Essa harmonia de Deus, né? E aconteceu, e a matéria pré-existente, não se sabe de onde veio, explodiu, e isso foi se organizando ao longo de bilhões e bilhões de anos. Bom, vamos ser inteligentes, não é? E a segunda explicação é a respeito da criação. Então, houve inteligência, houve concurso da inteligência, houve poder, né? E houve boa vontade, ou seja, houve amor. E essa criação tinha propósito, para que se fosse bonito, que servisse de um lugar de alegria, e que essa alegria fosse compartilhada por seres humanos, animais, e que houvesse ocupação, uma ocupação que favorecesse a vida, não é? Essa é a segunda explicação. Só de comparar uma com a outra, sem fé nem nada, convenhamos, né? Convenhamos. Como é que ainda alguém acredita no acaso? Que o acaso foi organizando tudo. Ou seja, tente fazer quantas explosões que você quiser com algum material explosivo aí para ver como ela organiza. Ao contrário, ela desorganiza sempre. Não existiu, depois daquela dita primeira explosão, outra explosão que resultasse em ordem. Só essa mesmo, né? Bom, tudo bem. Satanás tem um poder gigantesco de fazer as pessoas acreditarem nas coisas mais absurdas possíveis, é ou não é? Claro que é. E nós que cremos no criacionismo é que somos taxados como imbecis. É bem isso. Né? Já vamos ler um versículo aqui sobre isso. Está em Romanos. Então a Bíblia que Deus que criou o universo, né? E o universo foi criado por um poder inteligente, associando a inteligência com poder, né? E o amor. Porque a inteligência com poder, sem amor, pode criar uma coisa ruim também, né? Pode. Bom, os céus, aqui, olha só a parte de segunda-feira que fala. Os céus declaram as obras, a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Os céus proclamam um testemunho das leis, do equilíbrio, do funcionamento, né, da ordem ultra complexa. Pesquisando aqui, encontrei que devem existir em torno de 100 bilhões de galáxias. Sabe o que significa esse número? 100 bilhões, não milhões, é bilhões. É o mesmo número de neurônios que tem dentro do nosso cérebro, 100 bilhões de neurônios. Então é complexo. Já pensou, 100 bilhões de neurônios é o tamanho de um neurônio? Por exemplo, só para dar uma comparação, os céus proclamam, diz aqui, mas o átomo, os céus é gigantesco, o universo, mas o átomo, a menor partícula de matéria que existe, também proclama a glória de Deus. Olha um átomo, aqui eu fiz um cálculo aqui interessante. Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma laranja, né, o seu elétron mais distante estaria girando a 5 km de distância deste núcleo. E entre o núcleo e esse elétron seria um imenso vazio. Por que o elétron não sai para longe ou não se aproxima? Porque existe um equilíbrio. Existe uma energia ali que equilibra isso tudo. Então há trilhões, trilhões e trilhões e trilhões de átomos só num ser humano girando ali. O ser humano é vivo, não é? E nada disso se desequilibra. Isso diz que existe um Deus que cria leis. O acaso não cria leis. O conflito não cria leis, o conflito destrói. Ele degenera. Mesmo onde há ordem, se houver conflito, degenera, estraga, deteriora, piora, não é? Vamos ler agora Romanos, capítulo 1, versículo 21. Vejam só o que está escrito ali em relação àqueles que não acreditam em Deus, não é? Romanos 1, 21, já encontrei aqui, ó. Veja só. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ou seja, conhecendo as leis de Deus, conhecendo as leis que foram descobertas pela ciência, né? Conhecendo tudo como funciona, as coisas que Deus fez, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, ou seja,
resolveram acreditar no evolucionismo e não acreditaram no Criador, né? Nem lhe deram graças, ou seja, nem se importaram com o que Deus fez, né? Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, ficam pensando que a coisa surgiu ao longo, a vida foi surgindo ao longo dos tempos, foi se evoluindo, foi melhorando, aperfeiçoando, não é? Era um ser unicelular que foi dentro da água ali, etc. E todas as condições favoreceram, tudo ao acaso foi favorecendo. E bom, hoje nós estamos aqui depois de muitas mudanças, não é? Etc. Sempre por meio da luta e do conflito. Ora, se é por meio da luta e do conflito que se aperfeiçoam as coisas, então por que não declaramos de uma vez logo a Terceira Guerra Mundial? Porque se for assim, então melhora, não é? Não, nós não queremos a guerra, não queremos as lutas, mas dizemos que as lutas são boas para aperfeiçoar as coisas, para melhorar a ordem, para aperfeiçoar as leis. Convenhamos, para aí. E o que aqui está escrito, então aqui está escrito, vamos continuar lendo. 21, né? Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, se tornaram, vamos usar uma palavra forte aí, se tornaram imbecis. É isso. E aqui está o mundo sendo destruído. Está sendo destruído. E o que mais nós iríamos querer por um raciocínio desses, né? Bom, vamos examinar um pouquinho a respeito do poder da palavra de Deus. Como é que funciona isso? Alguma coisa a gente já conseguiu entender, né? Deus não pronuncia magicamente alguma coisa e a coisa aparece como que sem planejamento, sem nada. Não, não, não. Deus é um ser inteligente, infinitamente inteligente, ou seja, não tem limite na sua inteligência e também não há limite no seu poder para realizar as coisas, tá? E ele tem amor, tá? Ele é amor, tá certo? Bom, então Deus, em sei lá quanto tempo ele precisa, quem sabe instantaneamente, ele planeja como serão todas as árvores, a relva, né? E os arbustos, etc. Ele planeja todo o código genético deles todos e como é que eles serão as suas células, como é que será a sua composição genética, tem vento aqui, né? Como é que será a sua constituição, como é que será a sua aparência, tudo, cor, tudo. E diz assim, haja a relva e pronto, já está aí, né? Isto é poder. Bom, nós não temos tanto poder, aqui tem um banco, estou sentado num banco, você não pode ver, mas está abaixo de mim. E eu fabriquei esse banco aqui no nossa salinha de hobby, né? Levei um dia inteiro para fabricar isso, depois pintar, etc, né? Deus tem muito mais poder que isso, ele não precisa pegar máquinas, etc. Ele diz, haja o banco, bem do jeito que ele quer, e esse banco é assim que ele surge, né? Eu não tenho esse poder, então nós seres humanos, nós temos algum poder de fabricar, de trabalhar, mas o trabalho de Deus é bem diferente, não é? Então temos que entender isso. Então não é um passe de mágica, ele cria um conjunto de leis e coloca essas leis naquilo que ele fez aparecer e assim, conforme estas leis, essas coisas funcionam. E assim estamos nós aqui, não é? Bom, essas leis foram fortemente atingidas por causa do pecado, certo? Vamos ler aqui Jeremias 51, versículo 15. É muito interessante o que se encontra escrito aqui neste livro, neste versículo aqui. Jeremias 51, versículo 15. Então diz assim, ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então ele juntou poder, sabedoria e inteligência. Inteligência é a capacidade de realizar as coisas, capacidade de raciocínio, de planejar. Sabedoria é ter o poder, a capacidade de fazer isso para o bem, para um bom propósito, né? Vamos ler ainda Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Olha o que diz aqui. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ou seja, ele planejou, idealizou, etc. E daí ele disse, haja isto. Pronto, estava lá, né? Eu acho mais fácil acreditar nisto do que numa explosão onde ninguém determinou nada, né? Onde não houve concurso de inteligência nem nada. Vamos ainda ler o Salmo 33, versículo 9, só um pouquinho mais adiante. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então Deus cria pela palavra. Ele tem muito mais inteligência e muito mais poder, energia, capacidade do que naquela bola que explodiu e que resultou no universo, que teria resultado no universo, né? Então Jesus é o Criador do céu e da terra. Aqui
Em João capítulo 1, versículo 1 a 3, lá explica que Jesus, ele era o verbo, e esse verbo, essa ação, essa capacidade de agir, estava com Deus e era Deus. Jesus também era Deus e sempre foi Deus e ainda é. Então ele é o Criador de todas as coisas e só o Criador pode também ser o Redentor. Ele fez todas as coisas com um propósito. Esse propósito estava sendo desafiado por um inimigo, que é Lúcifer. Então, o próprio Criador se fez criatura e provou que, como criatura, pode seguir as leis, como também seguia como Criador. E foi morto como criatura para ter o direito de, como Criador, nos recriar, nos perdoando, nos salvando e nos recriar e nos tornar outra vez eternos. Então, para ser Salvador, só podia ser um Criador para fazer isso. E para ter o direito de fazer isso, só podia ser um Criador que tivesse se transformado em criatura e nesta condição viver como criatura e provar que as leis que o Criador fez para as criaturas são ótimas leis. Portanto, aqui está a história da redenção, de uma forma assim crua, bela e sem rodeios. É neste Criador que eu e vocês cremos, né? O Criador esteve entre nós, foi humilde. Os arrogantes nunca entenderam o Criador e nunca entenderão. Os humildes terão grande facilidade de entendê-lo. Sigamos nós firmes, porque já estamos chegando em 2013 e não vai muito além deste ano, né? Não sei quanto tempo ainda, mas que está encurtando o tempo, está preparando-nos cada vez mais. Senhor Jesus Cristo, fica conosco, continue conosco, abençoe-nos para que a nossa fé só aumente, que a nossa igreja se fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então até os próximos estudos, sigam firmes com o nosso Salvador.